Bora viajar? O ano de 2020 vai ficar para sempre marcado em nossas mentes, em nossos corpos, em nossos corações. Em poucos meses, o mundo se rendeu a um vírus. Da China, em questão de semanas, se espalhou para um lugar, depois para o outro, e de repente nos vimos de máscaras, lavando as mãos várias vezes por dia. Vidros de álcool, rolos de papel higiênico sumiram das prateleiras dos supermercados. Quase como que em um pesadelo, o número de contaminados disparou. Italianos começaram a morrer aos montes. A Espanha se fechou. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde oficializou a pandemia, um nome que até então era desconhecido por muitos. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Alguns países, como Portugal, agiram rapidamente. Acabei de decretar o estado de emergência. Enquanto a Europa entrava em pânico, o Brasil fingia não reconhecer a seriedade do problema. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Nos Estados Unidos, Donald Trump tirava brincadeiras e fazia piadas. By the way, it's a disease, without question, has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of names. Em poucos meses, o planeta se rendeu a um vírus. O país mais poderoso do mundo, um lugar de sonho, aquele que mais recebe imigrantes, que investe em tecnologia, na medicina, que dita o mundo da música e do cinema, se viu de joelhos diante da Covid-19. Potência mundial não apenas nos campos da ciência e da tecnologia. A realidade é que os Estados Unidos sempre estiveram por trás de grandes momentos da história. Dessa vez não foi diferente. Os Estados Unidos estiveram à frente dos outros países, mas no número de infectados. A nação bateu recordes de doentes e encerrou o ano com quase 20 milhões de casos e mais de 300 mil mortos. Grandes estados e cidades entraram em colapso. Cansados de piadas e uma administração polêmica, os americanos foram às urnas e elegeram Joe Biden, que terá o desafio de reconstruir a economia e a confiança do país, que segue fechado para grande parte do mundo. Em alguns estados, como a Califórnia, tudo está fechado. Fronteiras e também estabelecimentos. O número de turistas, que em tempos normais chegava a 200 milhões por ano, caiu como nunca antes, em mais de 50%. Enquanto em 2019 o faturamento com turismo foi de cerca de 145 bilhões de dólares, em 2020 foi de apenas 60 bilhões. Especialistas afirmam que a economia regrediu equivalente a uma década inteira e vai precisar de mais de um ano para se recuperar. Situada na costa oeste dos Estados Unidos, entre o Oceano Pacífico, o México, Oregon, Arizona e Nevada, a Califórnia é um lugar de paisagens diversificadas. O estado tem mais de 420 mil quilômetros quadrados, entretanto é somente o terceiro maior dos Estados Unidos, perdendo para o Texas e para o Alasca.
Mas se a Califórnia perde em termos de tamanho, o estado ganha em número de habitantes e é o mais populoso dos Estados Unidos. 38 milhões de pessoas vivem por aqui, praticamente 2 vezes a quantidade de gente que vive na Grande São Paulo. Para encerrar a conta, de cada 8 americanos, 1 é da Califórnia. É gente que não acaba mais. É verdade, mas fique sabendo que no passado a Califórnia foi um lugar praticamente deserto. Até a Corrida do Ouro em 1849, ninguém sabia quase nada sobre o lugar. Apenas quando o metal precioso foi descoberto na região, foi que milhares de pessoas começaram a atravessar o país em busca de riqueza. Anos depois, o ouro acabou, mas o progresso continuou. Aos poucos, o estado foi se desenvolvendo e se tornou um dos mais movimentados centros financeiros da América e ainda expoente da sétima arte. Líder mundial na criação de filmes, produção de programas e séries de televisão, jogos de videogame e música, a cidade de Los Angeles atrai turistas de todos os tipos e com os mais variados interesses. A cada ano, antes da pandemia, a cidade recebia uma média de 40 milhões de turistas. E grande parte desse pessoal que vem a LA chega por ali, ó. Para se ter uma ideia, o aeroporto internacional de Los Angeles é o 5º mais movimentado do mundo. Por ano, cerca de 55 milhões de passageiros cruzam aqueles terminais. Cruzavam porque, com a Covid-19, os Estados Unidos proibiram a entrada de pessoas de vários países. O governador do estado, Gavin Newsom, por sua vez, também criou uma série de regras e restrições. Com tudo isso, o turismo quase parou. E o cinema também. Os lucros caíram em mais de 70% e a indústria perdeu 31 bilhões de dólares. Produções foram adiadas. Outras transferidas para plataformas de streaming, serviços esses que estiveram dentre os poucos que se beneficiaram com a pandemia. Eu fiquei com a vaga! Para este ano, os estúdios querem recuperar o prejuízo. Enquanto a Warner já anunciou que vai enviar todas as suas produções para a televisão, a Disney, por exemplo, quer seus filmes no cinema também. Longas como Viúva Negra tentarão levar as pessoas de volta às salas. I'm done running. Em alguns países, os cinemas reabriram por alguns meses com protocolos rígidos. Em Portugal, por exemplo, era preciso usar máscaras durante todo o filme. Comer e beber não era permitido e a quantidade de pessoas era limitada. What happened to the movies? E por falar em cinema, é impossível visitar Los Angeles e não ver, nem que seja de longe, a icônica placa de Hollywood. O famoso letreiro está situado no Monte Lee, a cerca de 5 quilômetros do coração histórico de Hollywood, e é parada obrigatória de todos aqueles que visitam LA. Hoje mundialmente conhecida, a placa foi instalada nas colinas de Hollywood em 1923, como o anúncio de um loteamento chamado Hollywoodland. Fixada ali com a ideia inicial de permanecer por apenas 18 meses, a placa de Hollywoodland acabou esquecida. Somente em 1949, após anos de degradação, a Câmara de Comércio de Hollywood decidiu remover o land para que o letreiro refletisse efetivamente o bairro e não mais o empreendimento imobiliário. Apesar da remoção de parte do nome, o letreiro permaneceu abandonado. Tanto a madeira quanto a estrutura metálica se deterioraram. Foi apenas na década de 70, com dinheiro doado por artistas, que a placa foi restaurada. Mas, Patrolino, se o letreiro ficou abandonado por tanto tempo, aí eu te pergunto, qual que foi o resultado do empreendimento depois do lançamento? O empreendimento só fez sucesso décadas depois. Hoje, nessa região afastada da correria de Los Angeles, o que mais se vê são casas luxuosas e turistas subindo e descendo a ladeira em busca do melhor ângulo para aquela foto. De carro ou a pé, dezenas de pessoas ainda sobem o Monte Lee. Enquanto os turistas querem ver o letreiro e tirar o melhor selfie possível, os residentes aproveitam para fazer exercícios físicos.
E os turistas que vão ao Monte são os mesmos que aproveitam ou aproveitavam a viagem para visitar outros pontos turísticos de Los Angeles, como a Hollywood Boulevard. Com uma extensão de mais de 10 quilômetros, a avenida concentra alguns dos lugares mais disputados por câmeras fotográficas. Afinal, é nessa rua onde está boa parte dos mais famosos pontos turísticos da cidade, como, por exemplo, a Calçada da Fama. Los Angeles reconheceu o trabalho de artistas que ajudaram a colocar a cidade entre os destinos mais procurados do mundo. Em 1950, quando o cinema ainda era preto e branco, surgiu a ideia de eternizar as estrelas. Hoje, elas brilham para mais de 10 milhões de pessoas que cruzam essas calçadas todos os anos. Espalhadas ao longo de 10 quarteirões, mais de 2.000 estrelas prestam homenagens a personalidades dos 5 principais ramos da indústria do entretenimento. São eles cinema, televisão, música, radiodifusão e live theater. Patrimônio histórico-cultural de Los Angeles, a Calçada da Fama esteve abandonada por muito tempo, tendo passado por uma grande restauração, apenas na década de 80. E é aqui também, na Hollywood Boulevard, que está o famoso teatro chinês, um dos grandes símbolos do cinema norte-americano. Inaugurado em 1927, o teatro chinês fez sucesso rapidamente e acabou sendo endereço das principais festas do mundo do cinema, incluindo aí 3 cerimônias do Oscar. Em 1968, foi declarado Patrimônio Histórico de Los Angeles. Agora, o mais curioso é que o Chinese Theater, como é conhecido em inglês, não é um teatro em si, mas uma sala de cinema. São, na realidade, 6 salas operadas desde 2013 pela marca chinesa de eletrônicos TCL. Por isso, o lugar é hoje chamado de TCL Chinese Theater. E como tantos outros, ele tem sofrido desde o início da pandemia e precisou demitir, para você ter uma ideia, todos os seus 50 funcionários. Vírus à parte, é em frente ao teatro que estão as marcas de mãos e pés de vários astros do cinema. Estando na calçada do teatro chinês, é impossível resistir à brincadeira que todo turista faz por aqui, que é colocar as suas mãos onde estão gravadas as do seu artista preferido. E aí, como eu sou abusado, eu vou testar as minhas nas do Tom Cruise. Olha aí! Não é que deu certinho? Ah, Patrolino, então tá combinado. Você é o Tom Cruise e eu sou a Kate Holmes. Tá certo, gostei da ideia. O teatro chinês é um ícone do cinema americano, mas é em Miami, onde está um dos maiores centros de artes dos Estados Unidos. Inaugurado em 2006 em uma área de 53 mil metros quadrados, o centro está dividido em 2 edifícios que já abrigaram alguns dos mais importantes espetáculos do mundo. The Adrienne Ash Center for the Performing Arts abriga 2 salas de espetáculos, cada uma com capacidade para quase 2.500 pessoas. São espaços concebidos para oferecer ao público o máximo de conforto possível e aos artistas as condições ideais para o sucesso. As 2 salas têm equipamentos bastante modernos. A acústica, uma das maiores preocupações de qualquer artista, é tecnicamente perfeita. E para você entender por quê, basta saber que as salas foram construídas em um sistema que simula uma caixa dentro da outra. Veja só, a fachada de vidro à prova de furacões é a responsável por eliminar os ruídos externos. Outras 2 paredes eliminam o restante do som e permitem que o público assista a qualquer espetáculo sem ser incomodado. No Night Concert Hall, a preocupação com a acústica é ainda maior. Afinal, ele foi desenvolvido para orquestras, concertos e até apresentações individuais. Sons variados que exigem da sala bastante dinamismo. E por isso, tudo aqui se move, das paredes ao teto. Em números mais intimistas, com poucos componentes, as paredes se fecham e o teto baixa. Quando é uma grande orquestra ou banda, as paredes de concreto que pesam 16 toneladas cada uma se abrem
e o teto sobe para o som fluir melhor. Maravilha da engenharia. O centro é também um museu que está decorado com várias obras de arte. A lei do Condado de Miami determina que em qualquer construção pública, 1,5% do valor total seja gasto com obras de arte. Por isso aqui existem 5. Uma delas é essa praça com essas fontes que representam as ondas do mar e que foram feitas com o mesmo mármore da Fontana di Trevi, que está lá em Roma, na Itália. Da Flórida para a Califórnia, mais uma vez, é na costa oeste onde está uma das cidades mais charmosas dos Estados Unidos, que, por sinal, também tem sofrido com a pandemia. Imagine uma cidade nostálgica e moderna ao mesmo tempo, onde bondes sobem e descem ladeiras, tendo como cenário verdadeiros arranha-céus. Imagine agora um lugar que já foi completamente devastado por um terremoto, mas que hoje guarda uma das maravilhas arquitetônicas do mundo moderno. Imagine, pois, um local liberal onde andar sem roupa nas ruas é permitido. Imaginou? Pois saiba que essa cidade existe e está aqui na Califórnia. Seja muito bem-vindo a São Francisco. Localizada na extremidade norte de uma península de 5 quilômetros de extensão, entre o Oceano Pacífico e a Baía de São Francisco, a cidade é relativamente pequena e tem apenas 121 quilômetros quadrados, sendo pouco menor que o complexo da Disney na Flórida. Pequena em tamanho, mais grande em belezas, São Francisco é também marcada pelas bruscas variações de temperatura e por um certo tipo de transporte cheio de charme. Marcas registradas de São Francisco. Os cable cars surgiram na cidade ainda no final do século XIX, entre os anos de 1873 e 1890. Mesmo depois de 140 anos da criação da primeira linha de cable car, eles continuam assim desfilando pela cidade. Aqui, uma curiosidade: se engana quem pensa que eles são mantidos apenas por uma questão histórica. Na realidade, eles são os únicos capazes de vencer as ladeiras íngremes da cidade, tarefa que ônibus e bondes elétricos, por exemplo, não conseguem fazer. Além desse transporte, São Francisco ainda oferece outras opções como ônibus e trens. Mas sendo considerado um lugar seguro, caminhar é também sempre uma boa opção. Agora tem um detalhe: se você escolher andar a pé por São Francisco, prepare muito bem as suas pernas, porque caminhar nessa cidade é certas vezes mais cansativo que correr alguns quilômetros. Tô feita então, correr comigo mesma. Tem certeza? Pois eu espero que você esteja mesmo muito bem preparada. Afinal de contas, subir ladeiras como essa não é para qualquer um. Olhando no mapa, não é difícil perceber que São Francisco está encravada no meio de pelo menos 43 colinas. Não é à toa que as ladeiras são mais uma marca da cidade. Elas são mundialmente famosas e se espalham por mais de 40 pontos. É um tal de sobe e desce que às vezes tira o nosso fôlego só de olhar. E de tão cansado de subir e descer ladeiras, um morador de São Francisco resolveu facilitar não só a própria vida, como a de outras pessoas. Assim, ele decidiu fazer da rua onde morava um grande zigue-zague. O que ele não imaginava era que esse pedacinho da Lombard Street viria a se tornar um dos pontos turísticos mais fotografados do mundo. Considerada jovem com apenas 244 anos, São Francisco se desenvolveu sem apagar sua história. Por aqui, passado e futuro se encontram e criam uma cidade de contrastes. Contrastes que, nesse caso, são bonitos de se ver.
E é justamente nesse cenário que surge uma das maravilhas do mundo moderno, a Golden Gate. Construída entre os anos de 1933 e 1937, a ponte começou a ser erguida durante a Grande Recessão Americana. Na época, a taxa de desemprego era de 25%. Por isso, a construção ajudou São Francisco a superar a crise, criando milhares de empregos. Por muito tempo, nenhuma cidade ou país conseguiu fazer algo como ela, e assim, a Golden Gate reinou absoluta por 27 anos, como a ponte suspensa mais longa do mundo. Ponte que já apareceu em vários filmes. Como não lembrar, por exemplo, do que fez Magneto com ela? A Golden Gate está para São Francisco, assim como a Estátua da Liberdade está para Nova York. Entretanto, diferente do símbolo nova-iorquino, a ponte guarda números bem mais impressionantes. A começar pelo valor. Enquanto a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos e nada custou aos cofres do tio Sam, a Golden Gate não saiu barata. 35 milhões de dólares foram gastos. Com uma extensão de quase 3 quilômetros, a ponte tem ainda 227 metros de altura, praticamente 3 vezes o tamanho da Estátua de Nova York. E olhando para ela, não é difícil perceber sua semelhança com a Ponte 25 de Abril, localizada na cidade de Lisboa. Essa começou a ser construída em 1962 e tem apenas 70 metros de altura. Em comum, ambas têm o mesmo estilo arquitetônico e o charme de cidades que se preocupam e muito em preservar suas histórias. Se São Francisco tem um compromisso com a história, ali perto está um lugar que se preocupa não apenas com o passado, mas também com o meio ambiente. San Diego é uma cidade comprometida com o meio ambiente. Isso vale tanto para o dia a dia de quem mora aqui, como para os turistas. Fumar e usar bebidas alcoólicas, por exemplo, não é permitido. Peraí, não pode fumar nem beber? Em parques e praias, sim. Em outros lugares, a lei permite o uso de cigarro e bebida, desde que seja a pelo menos 100 metros de distância de qualquer edifício, parque ou praia, ou seja, é melhor não arriscar. Assim, você ajuda a natureza, seu bolso e sua saúde. E por falar em saúde, San Diego é uma das cidades que adotaram regras rígidas de prevenção ao coronavírus. Andar nas ruas sem máscaras, por exemplo, foi proibido. O condado encerrou o ano com mais de 150 mil casos e quase 2 mil mortos, enquanto de Los Angeles ultrapassou os 740 mil registros e 10 mil mortes. Como se isso não bastasse, em todo o estado da Califórnia, mais de 600 mil pessoas perderam seus empregos em 2020 por causa da pandemia. A Covid-19 apagou os sonhos de muitas pessoas, mas não destruiu as belezas de San Diego, que tem 112 quilômetros de um litoral repleto das mais belas paisagens, onde está, por sinal, a joia do Pacífico. La Jolla se estende ao longo de 11 quilômetros e tem um visual singular. Não é à toa que La Jolla é um dos lugares preferidos da Califórnia para aqueles que buscam inspiração. Todas as manhãs, pintores de várias partes do país chegam por aqui. E aí, aos poucos, de pincelada em pincelada, eles recriam uma das mais belas paisagens do mundo. Perto de La Jolla está uma praia mais democrática, ou seria mais popular? E quando eu falo popular, isso não quer dizer apenas bastante conhecida, não. Mission Beach é considerada, digamos assim, a praia do povo, a preferida dos mexicanos e daqueles que querem fugir do luxo e dos holofotes de La Jolla.
Semelhante a Mission Beach, Pacífica mais parece uma cidadezinha do interior, está cheia de comércio por todos os lados. Mas com um detalhe, aqui a maioria das lojas vende artigos de surf. Por algum motivo especial, Patrolino? Claro que sim, logo ali está a praia preferida dos surfistas. Também conhecida pelas suas iniciais PB, Pacific Beach é não só a preferida dos surfistas, como também dos brasileiros que visitam San Diego. É aqui onde eles encontram o litoral mais parecido com o do Brasil. Já na vizinha Los Angeles, quando eles querem matar a saudade de casa, eles vão até Hermosa Beach. Por algum motivo, essa praia cativou nossa gente há vários anos. Não só os brasileiros, mas um famoso seriado de televisão. Quem não se lembra de DLC? Várias cenas foram gravadas naquele pier. Não é à toa que a praia se tornou um dos destinos preferidos do litoral de Los Angeles. Ainda no litoral de Los Angeles, um outro seriado deu fama a um outro pedaço de praia. Quem nunca assistiu a SOS Malibu? A série foi exibida na década de 90 em mais de 140 países. Exatamente por isso, quando se fala em Malibu, a primeira coisa que vem à mente é mesmo o seriado. Entretanto, fique sabendo que isso aqui é muito mais que apenas um cenário para série de TV. Malibu é, na realidade, um conjunto de 12 praias que se estendem ao longo de 40 quilômetros pela costa do Pacífico. E sabe uma outra série que foi filmada por aqui? Stranger Things. Essa cena aí de Eleven na praia foi gravada justamente nessa faixa de areia. Localizada a oeste da Grande Los Angeles, Malibu fica a 50 quilômetros de Hollywood. Cortada por uma das autoestradas mais importantes da Califórnia, o que facilita muito os deslocamentos, as praias da cidade fervem aos finais de semana. Isso em fins de semana de tempos normais, porque enquanto o coronavírus não estiver controlado, aglomerações por aqui não estão permitidas e apreciar o pôr do sol só tá liberado mesmo se for de casa. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it